O cheiro de café queimado ainda estava no ar quando ouvi a porta da frente se abrir. Eram 7 da manhã de uma terça-feira comum, ou pelo menos era isso que eu achava. Meu marido tinha saído há menos de 1 hora para trabalhar. As crianças ainda dormiam nos quartos delas, e eu estava ali, de pijama, tentando salvar o café que tinha esquecido no fogo. Quando virei e vi minha cunhada parada na sala, com aquele sorriso que eu nunca consegui decifrar se era de alegria ou de desprezo, meu coração deu aquele aperto estranho. Ela não tinha batido, não tinha ligado antes, simplesmente entrou, como se a casa fosse dela. E naquele momento eu ainda não sabia, mas ela estava prestes a me dizer exatamente isso, que a casa era dela, que sempre foi, e que eu não tinha mais direito nenhum de estar ali. As palavras que saíram da boca dela nos próximos 5 minutos destruíram 10 anos da minha vida em segundos. Ela tinha vendido a casa, a nossa casa, a casa que meu marido herdou do pai dele, onde criamos nossos filhos, onde construímos cada memória boa que tínhamos como família. E ela vendeu, sem avisar, sem pedir permissão, sem nem ao menos ter a decência de olhar nos meus olhos quando anunciou. Só jogou os papéis em cima da mesa da cozinha e disse, com aquela voz fria que eu nunca vou esquecer, agora você se vira sem teto. E riu. Ela literalmente riu, enquanto eu sentia minhas pernas fraquejarem e as lágrimas começarem a queimar meus olhos. Deixa eu voltar um pouco para você entender como chegamos até aqui, porque essa história não começou naquela manhã terrível. Ela começou muito antes, no dia em que conheci minha cunhada, há mais de 10 anos. Meu marido, Rodrigo, sempre foi um homem bom, trabalhador, daqueles que você olha e pensa que vai ser um ótimo pai, um ótimo companheiro. E ele foi. O problema nunca foi ele. O problema sempre foi ela, Beatriz, a irmã mais velha, a filha favorita, a dona da verdade absoluta sobre o que era certo ou errado na vida do irmão dela. Quando nos conhecemos, Rodrigo era recém-formado em engenharia, trabalhava em uma empresa pequena, mas com potencial de crescimento. Eu era professora de educação infantil, ganhava pouco, mas amava o que fazia. Nos apaixonamos rápido, daquele jeito intenso e verdadeiro que só acontece uma vez na vida. 6 meses depois, estávamos noivos. E foi aí que Beatriz entrou em cena de verdade. Até o noivado ela tinha sido educada, distante, mas cordial. Depois que viu o anel no meu dedo, alguma coisa mudou. Nos jantares de família, ela começou a fazer comentários, pequenos, sutis. Do tipo que se você reclamar, vão dizer que você está sendo sensível demais. Ah, professora, que fofo. Mas não ganha muito bem, né? Ou então, nossa, Rodrigo, você não acha que está apressando as coisas? Vocês se conhecem há tão pouco tempo. Meu marido sempre defendia. Ela está preocupada, só isso. É o jeito dela demonstrar que se importa. Eu acreditava nele porque queria acreditar, porque estava feliz. Porque achava que, com o tempo, ela ia me aceitar. Ia ver que eu amava o irmão dela de verdade e que não estava ali por interesse. O casamento aconteceu em uma cerimônia simples, mas linda. Beatriz foi madrinha, sorriu nas fotos, fez um discurso emocionado sobre como estava feliz pela felicidade do irmão. Eu até achei que tinha me enganado sobre ela, que talvez ela fosse apenas uma pessoa reservada que demorava para se abrir. Mas 3 meses depois do casamento, o pai do Rodrigo faleceu. Foi súbito, infarto fulminante. Ele tinha apenas 58 anos. Foi devastador para todos nós, mas especialmente para Rodrigo e Beatriz. Eles ficaram órfãos de mãe ainda crianças, e o pai tinha sido tudo para eles. Na leitura do testamento, descobrimos que o pai tinha deixado a casa para os 2 filhos em partes iguais. Uma casa simples, mas nossa, em um bairro tranquilo, com 3 quartos, quintal, o suficiente para começarmos nossa vida. Mas tinha uma cláusula. A casa não podia ser vendida por 10 anos, a menos que os 2 concordassem. Era uma forma de garantir que eles sempre teriam um teto, um lugar seguro. Beatriz morava em um apartamento alugado na época, trabalhava como gerente em uma loja de roupas de luxo, ganhava bem, mas vivia além das posses. Ela sempre quis aparentar mais do que tinha. Quando o advogado explicou os termos, ela não pareceu muito satisfeita. Olhou para mim com um olhar que eu não soube interpretar na época, mas que hoje eu entendo perfeitamente. Era desprezo misturado com inveja, porque eu estava na casa, eu estava construindo uma família ali, e ela não. Nos primeiros anos, foi tudo relativamente tranquilo. Beatriz aparecia de vez em quando, sempre sem avisar, sempre no pior horário possível, no meio do jantar, no domingo de manhã quando estávamos de pijama.
na hora do banho das crianças. Ela tinha a chave da casa, afinal era herdeira também, e usava isso como desculpa para invadir nossa privacidade. Rodrigo nunca viu problema. É a casa dela também, amor. Ela tem direito de vir quando quiser. Eu engolia a raiva e sorria, preparava café, conversava sobre amenidades, fingia que não me incomodava quando ela revirava os olhos para as minhas escolhas de decoração, para a comida que eu fazia, para a roupa que as crianças estavam usando. Mas os comentários foram ficando mais afiados. Você não acha que está engordando um pouco? O Rodrigo sempre gostou de mulheres mais magras. Ou então, ai que pena que você não conseguiu aquela promoção na escola, né? Imagino como deve ser difícil ganhar tão pouco. Ela sabia exatamente onde enfiar a faca. E sempre fazia isso quando o Rodrigo não estava por perto. Era calculado, friamente calculado. Comecei a perceber um padrão. Sempre que estávamos felizes, sempre que algo bom acontecia, ela aparecia para jogar um balde de água fria. Quando descobrimos que eu estava grávida da segunda filha, ela perguntou se tínhamos certeza de que podíamos sustentar mais uma criança com o meu salário de professora. Quando Rodrigo conseguiu uma promoção e um aumento significativo, ela comentou que esperava que ele não esquecesse da família dele, dando a entender que eu ia fazê-lo se afastar dela. Cada conquista nossa era diminuída. Cada felicidade, questionada, e eu comecei a me sentir pequena, inadequada. Como se não importasse o quanto eu me esforçasse, eu nunca seria boa o suficiente para estar ao lado do irmão dela. Mas o verdadeiro inferno começou uns 2 anos antes daquela manhã terrível. Beatriz perdeu o emprego. Não sei os detalhes, ela nunca contou direito, mas sei que teve a ver com desvio de dinheiro ou algo do tipo. Ela negava, dizia que foi perseguição, mas o fato é que ficou desempregada e com o nome sujo. Não conseguia alugar apartamento, não conseguia crédito, estava devendo para todo mundo. E foi quando ela começou a pressionar Rodrigo para vendermos a casa. Ela dizia que precisava do dinheiro, que era direito dela, que a gente podia alugar um lugar menor e dividir o valor da venda. Rodrigo ficava dividido. Via o desespero da irmã, mas também sabia que aquela era a nossa casa, onde nossas filhas tinham crescido, onde tínhamos estabilidade. Eu implorei para ele não vender. Expliquei que se saíssemos dali, com o mercado imobiliário do jeito que estava, a gente nunca mais ia conseguir comprar uma casa própria. Íamos virar eternos inquilinos, sempre na insegurança, sempre dependendo de renovação de contrato. Ele me ouviu e disse não para a irmã. Pela primeira vez em todos aqueles anos, ele escolheu nossa família. Beatriz não aceitou bem. As visitas ficaram mais raras, mas quando aconteciam, ela era ácida, venenosa. Fazia questão de mostrar o quanto estava sofrendo, o quanto precisava de ajuda, e o quanto o irmão era egoísta por negar o único pedido que ela tinha feito na vida. Rodrigo ficou com culpa. Eu via na expressão dele, no jeito como ele ficava quieto depois das visitas dela, como se estivesse carregando um peso invisível. Tentei conversar com ele, explicar que a Beatriz era uma mulher adulta e que as escolhas ruins que ela tinha feito não eram responsabilidade nossa. Mas é difícil explicar isso para alguém que cresceu sentindo que precisava proteger a irmã mais velha. Aí chegou aquela terça-feira, o dia em que tudo desmoronou. Quando vi os papéis na mesa, meu primeiro pensamento foi que era algum engano. Tinha que ser. Não fazia sentido. A casa não podia ser vendida sem a assinatura dos dois. Era impossível. Mas Beatriz estava ali, tranquila, quase entediada, me olhando como se eu fosse uma idiota por não entender. E então ela explicou, com aquela calma perturbadora, que tinha conseguido forjar a assinatura do Rodrigo, que conhecia um despachante que não fez muitas perguntas, que encontrou um comprador que pagou em dinheiro vivo para não deixar rastro, e que o dinheiro já estava na conta dela, tudo em menos de um mês. Eu tentei falar, mas as palavras não saíam. Minha garganta estava fechada, meu peito doía, minha cabeça girava. Como assim vendeu? Como assim forjou a assinatura? Como assim sumiu com o dinheiro? Ela continuou falando, cada palavra como um tiro. Disse que eu tinha tido tempo suficiente de morar de graça na casa da família dela, que agora era a vez dela aproveitar o que era seu por direito, que eu deveria agradecer por ela ter esperado tanto tempo. E então veio a frase que ecoou na minha cabeça por anos. Agora você se vira sem teto. E riu, uma risada curta, seca, sem humor nenhum. Uma risada de vitória, de crueldade pura. Eu desabei. Caí no chão da cozinha e chorei. Chorei de desespero, de raiva, de impotência. As crianças acordaram com o barulho. Minha filha mais velha, na época com 8 anos, veio correndo, me viu no chão e começou a chorar também. Beatriz olhou para aquela cena, para mim destruída, para minha filha assustada,
e simplesmente saiu. Fechou a porta e foi embora, como se não tivesse acabado de arruinar nossas vidas. Mas antes de continuar com o que aconteceu depois, quero fazer um pedido especial do fundo do meu coração. Se você está acompanhando essa história, se ela está tocando em algo dentro de você, se você também já passou ou está passando por alguma situação de manipulação familiar, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso me dá força para continuar compartilhando esses relatos e mostra que não estou falando sozinha. E me conta nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Quero saber que tem gente do Brasil inteiro acompanhando essa história. Agora vamos continuar, porque você precisa saber o que aconteceu depois daquela manhã horrível e como eu consegui transformar o pior dia da minha vida em um recomeço que nem eu imaginava ser possível. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, eu estava sentada no sofá, ainda de pijama, com os olhos inchados de tanto chorar e os papéis da venda da casa espalhados na mesa de centro. As meninas estavam no quarto. Eu tinha inventado alguma desculpa sobre a mamãe estar doente, mas elas sabiam que tinha algo muito errado. Crianças sempre sabem. Rodrigo entrou pela porta com aquele sorriso cansado de quem teve um dia longo de trabalho. Viu a minha cara e o sorriso morreu. Amor, o que aconteceu? Ele deixou a mochila cair no chão e veio correndo até mim. Eu só conseguia apontar para os papéis. Ele pegou, começou a ler e eu vi a cor sumir do rosto dele. Vi o exato momento em que ele entendeu o que tinha acontecido. As mãos dele começaram a tremer. Ele leu tudo, página por página, em silêncio absoluto. E então, pela primeira vez desde que o conheci, eu vi Rodrigo chorar. Não foi um choro discreto. Foi um choro de dor, de traição, de alguém que acabou de descobrir que a pessoa em quem mais confiava no mundo tinha acabado de destruir tudo. Ele ligou para a Beatriz na mesma hora. Ela não atendeu. Ligou de novo, de novo, de novo. Nada. Mandou mensagem. Nada. Foi até o apartamento dela. Vazio. Ela tinha sumido com o dinheiro e desaparecido. Simplesmente evaporou das nossas vidas. Os dias seguintes foram os piores da minha vida. Rodrigo tentou de tudo. Foi na polícia, registrou o boletim de ocorrência por falsificação de documento e estelionato. Contratamos um advogado que disse que o processo seria longo, complicado e que as chances de reverter a venda eram mínimas porque o comprador era de boa fé e tinha pago o valor de mercado. O despachante que facilitou a fraude tinha desaparecido também. Rastro frio. Beatriz tinha planejado tudo nos mínimos detalhes e nós tínhamos 30 dias para sair da casa. 30 dias para desfazer uma vida inteira. 30 dias para descobrir para onde levar 2 crianças pequenas sem ter dinheiro para entrada de aluguel, sem ter garantidor, sem ter absolutamente nada. Nossas economias eram poucas. Rodrigo ganhava razoavelmente bem, mas com 2 crianças, escola, contas, não sobrava muito no final do mês. Tentamos pegar empréstimo. Negado. Nome do Rodrigo estava sujo por causa de umas dívidas antigas da época da faculdade que ele tinha esquecido. Tentamos ajuda da família. Os tios do Rodrigo tinham suas próprias vidas, suas próprias contas. Ninguém podia nos acolher. Meus pais moravam em outra cidade, em uma casa minúscula, onde mal cabiam eles. Estávamos sozinhos, completamente sozinhos. Rodrigo entrou em depressão. Para em entender a gravidade, esse homem que sempre foi minha rocha, meu porto seguro, desmoronou. Parou de comer direito, parou de dormir. Passava as noites acordado, pesquisando na internet formas de reverter a situação, mandando mensagem para a irmã que nunca respondeu, ligando para números que davam como inexistentes. Ele se culpava. Dizia que devia ter desconfiado, que devia ter protegido a gente, que era um fracasso como marido e como pai, por não conseguir manter um teto sobre nossas cabeças. Eu tentava consolá-lo, mas como consolar alguém quando você mesma está despedaçada por dentro? Como dizer que vai ficar tudo bem quando você não acredita nisso? Eu acordava no meio da noite e o encontrava chorando no banheiro, tentando abafar o som para as meninas não ouvirem. Via ele olhar para as nossas filhas durante o café da manhã com uma expressão de dor tão profunda que me partia o coração. E eu tinha medo, muito medo. Não só de ficar sem casa, mas de perder meu marido para aquela escuridão. De ver ele se afogando e não conseguir puxá-lo de volta. E no meio de todo aquele caos, uma coisa começou a acontecer dentro de mim. Algo que eu não esperava. Eu parei de chorar. Não foi uma decisão consciente. Foi como se meu corpo tivesse entendido que não tínhamos mais tempo para lágrimas, que alguém precisava manter a sanidade, que alguém precisava pensar com clareza, e essa alguém ia ter que ser eu.
Comecei a fazer listas, listas de coisas que precisavam ser vendidas, listas de documentos que precisavam ser organizados, listas de lugares baratos onde poderíamos alugar. Fiz contas, refiz contas, calculei cada centavo que tínhamos, pesquisei abrigos temporários, programas de auxílio da prefeitura, tudo. Enquanto Rodrigo afundava, eu me forcei a boiar. Não porque era forte, mas porque não tinha escolha. Minhas filhas me olhavam esperando respostas e eu não podia desmoronar na frente delas. Não podia deixar elas verem que a mãe estava tão perdida quanto o pai. Conversamos com as meninas. Foi uma das conversas mais difíceis da minha vida. Sentamos as duas no sofá e explicamos, na linguagem mais simples possível, que íamos precisar sair daquela casa, que a tia Beatriz tinha feito uma coisa muito ruim e que por causa disso precisávamos encontrar um lugar novo para morar. Minha filha mais velha, Ana Clara, perguntou se íamos morar na rua. O jeito que ela perguntou, com aquela vozinha pequena e assustada, quase me fez desmoronar ali mesmo. Mas respirei fundo e disse que não, que nunca íamos deixar isso acontecer, que a mamãe e o papai iam encontrar um lugar seguro para a gente. Minha filha mais nova, Júlia, que na época tinha só 5 anos, perguntou se podia levar os brinquedos dela, e eu tive que explicar que provavelmente não, que íamos ter que vender muita coisa, que precisávamos levar só o essencial. Vi o lábio inferior dela tremer e meu coração se estilhaçou em 1000 pedaços. Começamos a vender tudo. Móveis, eletrodomésticos, roupas, qualquer coisa que tivesse algum valor. Colocamos anúncios na internet, fizemos bazar na garagem. As pessoas vinham, pechinchavam, levavam nossas coisas por uma fração do que valia. E cada item que saía pela porta era como arrancar um pedaço da nossa história. O berço onde minhas filhas dormiram quando bebês. A mesa onde fizemos tantos jantares em família. O sofá onde assistimos filmes abraçados nas noites de sexta. Tudo virando dinheiro contado. Dinheiro que mal dava para pagar dívidas pequenas e juntar alguma coisa para a mudança. Meus pais tentaram ajudar com o que podiam. Mandaram algum dinheiro. Não muito, porque eles também viviam apertado, mas foi um alívio. Rodrigo pediu adiantamento no trabalho. O chefe foi compreensivo, adiantou 2 meses de salário, mas isso significava que os próximos 2 meses íamos ter que viver com o mínimo do mínimo. Encontramos um lugar. Não foi fácil. Levamos não de vários proprietários porque não tínhamos garantidor. Levamos não de outros porque nosso perfil não era o ideal. Seja lá o que isso significasse. Mas, finalmente, uma mulher aceitou nos alugar uma casa pequena na periferia. Era longe. Muito longe do trabalho do Rodrigo. Longe da escola das meninas. Longe de tudo. Mas era o que podíamos pagar. 2 quartos minúsculos, sala e cozinha conjugadas, banheiro com chuveiro quebrado, quintal de terra batida. Não tinha nem comparação com a nossa casa antiga. Mas tinha teto, tinha porta. E naquele momento, era tudo o que importava. O dia da mudança foi surreal. Colocamos nossas coisas em um caminhão pequeno alugado. Não enchemos nem metade dele. Uma vida inteira de memórias cabia em algumas caixas de papelão. As meninas choraram quando saímos pela última vez. Ana Clara pediu para dar uma última volta pela casa, entrou no quarto dela, ficou parada lá por uns minutos, só olhando. Quando saiu, tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. A Júlia segurava um ursinho de pelúcia, o único brinquedo grande que conseguimos levar, e não soltou ele o trajeto inteiro. A casa nova era deprimente. Cheirava a mofo e tinha infiltração em quase todas as paredes. O chuveiro só tinha água fria. A fiação era antiga e dava choque em algumas tomadas. As janelas não fechavam direito e entrava vento gelado à noite. Mas tentamos fazer o melhor. Pintamos alguns cômodos com tinta barata, compramos lençóis novos em promoção, arrumamos os quartos das meninas do jeito mais alegre que conseguimos com o pouco que tínhamos. Espalhamos fotos antigas pelas paredes para tentar trazer um pouco de familiaridade. Mas não tinha como negar. Aquela casa não era um lar, era um refúgio temporário, um lugar para sobreviver enquanto tentávamos nos reerguer. Rodrigo pegava 2 ônibus para chegar no trabalho, saía de madrugada e voltava à noite. As meninas trocaram de escola, foram para uma pública do bairro, perderam os amigos que tinham feito. Eu continuava dando aula, mas agora precisava de transporte público também. Gastava horas no trajeto, chegava em casa exausta, precisava fazer comida, lavar roupa, cuidar das meninas, ajudar com lição de casa. Não sobrava tempo para processar o trauma, não sobrava espaço para sentir a dor. Era só seguir, um dia depois do outro, acordar, trabalhar, cuidar, dormir e recomeçar no dia seguinte. E a Beatriz, sumida, bloqueou a gente em tudo, telefone, redes sociais,
tudo. Os tios do Rodrigo tentaram falar com ela. Ninguém sabia onde estava. Algumas pessoas diziam que ela tinha ido para o exterior. Outras diziam que estava em outro estado. O processo criminal estava andando, mas devagar, na velocidade da justiça brasileira, que a gente sabe bem como é. O advogado não era otimista. Dizia que mesmo se conseguíssemos provar a fraude, o dinheiro provavelmente já tinha sido gasto e reaver seria quase impossível. Então, ali estávamos, sem casa, sem dinheiro, sem dignidade. Eu olhava para Rodrigo e via um homem quebrado. Olhava para minhas filhas e via crianças que tinham perdido a inocência rápido demais. E olhava para mim no espelho e não me reconhecia. Quem era aquela mulher com olheiras profundas, cabelos sem vida, roupas gastas? Onde tinha ficado aquela professora alegre que adorava sua vidinha simples, mas feliz? Beatriz não tinha apenas roubado nossa casa, ela tinha roubado nossa paz, nossa segurança, nossa felicidade. E o pior de tudo é que ela tinha ido embora impune, rindo da nossa cara, sabendo que tinha vencido. Mas o que ela não sabia, o que nenhum de nós sabia naquele momento, era que aquela queda não ia ser o fim. Era só o começo de algo completamente diferente. Os primeiros meses na casa nova foram um pesadelo constante que a gente tentava fingir que era vida normal. Acordávamos às 5 da manhã, quando ainda estava escuro, porque Rodrigo precisava pegar o primeiro ônibus. Eu preparava o café da manhã com o que tinha. Às vezes era só pão com manteiga e leite, às vezes nem isso. As meninas reclamavam do frio, das paredes mofadas, da falta de espaço. Ana Clara tinha desenvolvido uma tosse persistente por causa da umidade. Júlia tinha pesadelos quase toda noite e acordava chorando, pedindo para voltar para casa, para a casa antiga, para a vida que tínhamos perdido. Eu não tinha resposta para dar. Só abraçava ela, esperava o choro passar e a colocava de volta na cama, sabendo que dali a 2 horas ela ia acordar de novo com o mesmo pesadelo. Rodrigo estava cada vez mais distante. Ele trabalhava, voltava, comia alguma coisa e ia direto dormir. Não conversava mais, não brincava com as meninas. Era como se tivesse deixado de existir emocionalmente. Ele estava presente fisicamente, mas ausente em todo o resto. Eu tentava conversar, tentava puxá-lo de volta, mas ele só dizia que estava cansado e que precisava descansar. E eu via ele se afundando, lentamente, mas não sabia como ajudar quando eu mesma estava me afogando. Foi em uma noite especialmente difícil, depois de mais um dia exaustivo, que eu tive um momento de clareza. Estava sentada no chão da cozinha, porque as cadeiras a gente tinha vendido, comendo os restos do jantar das meninas, quando simplesmente parei e pensei: não pode ser só isso. Não posso deixar ser só isso. Minha vida inteira não pode ser definida pela maldade de uma pessoa. Eu não vou sobreviver assim. Vou morrer aos poucos, um dia de cada vez, até não sobrar nada de mim. E naquele momento, algo mudou. Não foi uma mudança externa, foi interna, profunda. Eu decidi que não ia ser mais uma vítima, que não ia passar o resto da vida me lamentando pelo que tinha perdido, que ia encontrar um jeito, qualquer jeito, de sair daquele buraco. Não sabia como, não sabia quando, mas sabia que precisava tentar. Comecei devagar. Pesquisei na internet sobre trabalhos extras que eu poderia fazer nas horas vagas. Encontrei anúncios de aulas particulares, revisão de texto, qualquer coisa que pudesse fazer de casa depois que as meninas dormissem. Ofereci meus serviços em grupos de bairro, em redes sociais, em qualquer lugar que pudesse alcançar. As primeiras semanas não veio nada, mas então apareceu uma mãe que precisava de reforço escolar para o filho. Depois apareceu outra. E mais outra. Comecei a dar aulas particulares online, 2, 3 vezes por semana. O dinheiro era pouco, mas era algo. Era movimento, era progresso. Rodrigo nem notou no começo. Ele estava tão dentro da própria dor que não via mais nada ao redor. Mas quando cheguei com um dinheiro extra no final do mês, vi um lampejo de esperança nos olhos dele. Apenas um lampejo, mas era mais do que eu tinha visto em meses. E então aconteceu algo inesperado. Uma das mães que eu dava aula particular para o filho comentou que eu era muito boa ensinando, que tinha uma paciência e uma didática diferenciadas. Ela trabalhava em uma empresa grande e me perguntou se eu já tinha pensado em fazer curso de pedagogia corporativa. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Ela explicou que era ensinar dentro de empresas, treinamento de funcionários, desenvolvimento de pessoal, essas coisas.
Disse que estava em falta no mercado, que pagava muito bem e que com minha experiência como professora eu teria facilidade. Fui pesquisar. Era verdade. Tinha uma demanda enorme. E descobri que existiam cursos online gratuitos, certificações que eu poderia fazer aos poucos. Comecei a estudar. Todas as noites, depois que todo mundo dormia, depois de dar as aulas particulares, eu ficava até 2, 3 da manhã estudando. Aprendi sobre treinamento e desenvolvimento, sobre gestão de pessoas, sobre recursos humanos. Fiz certificação em RH, certificação em coaching. Tudo o que eu podia fazer sem gastar dinheiro. Era exaustivo. Tinha dias que eu dormia 3 horas e acordava sentindo que tinha passado um caminhão por cima de mim. Mas pela primeira vez em meses, eu sentia que tinha um propósito, que estava construindo algo, que tinha um plano. 6 meses depois de termos perdido a casa, consegui meu primeiro trabalho como consultora de treinamento. Foi freelance. Para uma empresa pequena, mal pagou as contas daquele mês. Mas foi meu primeiro sim, minha primeira oportunidade. Fiz um trabalho impecável. Preparei apresentações detalhadas, criei materiais do zero, dei tudo de mim. O dono da empresa ficou tão impressionado que me recomendou para um conhecido dele, que me recomendou para outro e outro. Em 1 ano, eu tinha uma carteira de clientes, pequena, mas constante. O dinheiro ainda era apertado, mas não estávamos mais desesperados. Conseguíamos pagar as contas no dia certo. Conseguíamos comprar comida melhor para as meninas. Conseguíamos, vez ou outra, dar um pequeno luxo como um sorvete no fim de semana ou um brinquedo simples. Rodrigo começou a sair da depressão aos poucos. Ver que a gente estava conseguindo se reerguer deu força para ele também tentar. Ele começou a fazer cursos na área dele, começou a se candidatar para vagas melhores e, eventualmente, 2 anos depois de termos perdido tudo, ele conseguiu uma promoção significativa no trabalho, com salário quase 2 vezes maior. As coisas começaram a melhorar, devagar, muito devagar, mas melhorar. Conseguimos alugar uma casa melhor, em um bairro melhor, mais perto do trabalho dele e da escola das meninas. Não era perfeita, mas era limpa, sem mofo, com chuveiro quente. As meninas tiveram seu próprio quarto de novo. Compramos móveis aos poucos. Uma mesa, cadeiras, um sofá usado mas confortável. Fomos reconstruindo, tijolo por tijolo, compra por compra. Pequenas vitórias que para nós significavam o mundo. Ana Clara parou de tossir. Júlia parou de ter pesadelos toda a noite. Rodrigo voltou a sorrir. Não era o mesmo sorriso de antes. Era diferente, mais maduro, mais cansado, mas era genuíno. E eu descobri que era muito mais forte do que imaginava, que conseguia aguentar mais peso do que achava possível, que quando você não tem escolha, você cria forças que nem sabia que tinha. Mas Beatriz continuava sumida, desaparecida, como um fantasma que assombra mas nunca se materializa. Rodrigo tentou procurar por ela algumas vezes. Contratamos um detetive particular com o dinheiro extra que sobrou de um projeto meu maior. Descobrimos que ela tinha morado em São Paulo por um tempo. Depois tinha ido para o Rio, mas os rastros eram sempre velhos, sempre atrasados. Quando chegávamos em algum lugar, ela já tinha saído. Era como caçar fumaça. O processo criminal estava emperrado. O despachante tinha confessado a participação dele, mas disse que Beatriz tinha pagado ele em dinheiro vivo e que não tinha como rastrear. O dinheiro da venda da casa tinha evaporado. Provavelmente gasto em luxos, em viagens, em tudo aquilo que ela sempre quis ter e nunca conseguiu. E a gente? A gente teve que fazer as pazes com a ideia de que talvez nunca tivéssemos justiça, que talvez ela nunca pagasse pelo que fez, que a vida era injusta assim mesmo e que precisávamos seguir em frente, com ou sem resolução. Mas não vou mentir, a raiva estava lá, sempre, como uma brasa que nunca apaga completamente. Toda vez que eu passava na frente da nossa casa antiga e via outras pessoas morando lá, sentia aquela pontada no peito. Toda vez que as meninas mencionavam algo da época em que morávamos lá, via a tristeza nos olhos delas. Toda vez que olhava para Rodrigo e via as cicatrizes que aquela traição tinha deixado nele, a raiva voltava. Mas eu tinha aprendido uma coisa: raiva sem ação é veneno. Então, transformei aquela raiva em combustível. Usei ela para trabalhar mais, para estudar mais, para construir mais, para provar, mesmo que só para mim mesma, que eu era mais forte do que ela tinha tentado me fazer acreditar. Que eu não era aquela mulher chorando no chão da cozinha, sem casa, sem chão. Eu era alguém que tinha caído, mas tinha levantado. E estava construindo algo melhor, algo que ninguém poderia tirar de mim. 5 anos depois de termos perdido a casa, minha empresa de consultoria já era estabelecida. Eu tinha escritório,
tinha funcionários, tinha contratos com empresas grandes. O dinheiro que entrava era 10 vezes mais do que eu ganhava como professora. Compramos uma casa. Não alugamos. Compramos. No meu nome e no nome do Rodrigo, sem direito a terceiros, sem chance de ninguém nunca mais tirar de nós. Não era uma mansão. Ainda não. Mas era nossa, inteiramente nossa. As meninas tinham seus quartos decorados do jeito que queriam. Tínhamos quintal, tínhamos garagem, tínhamos estabilidade. Rodrigo tinha virado gerente na empresa dele. Estávamos bem, não ricos, mas confortáveis, seguros, felizes, dentro do possível para quem tinha passado pelo que passamos. E Beatriz continuava sendo um fantasma, um nome que não era mais mencionado. Uma ferida que tinha cicatrizado, mas deixado marca. A gente tinha seguido em frente. A gente tinha vencido, à nossa maneira. Mas o que a gente não sabia era que a história ainda não tinha terminado. 10 anos. Uma década inteira desde aquela manhã horrível. As meninas eram adolescentes agora. Ana Clara com 18, cursando medicina, e Júlia com 15, sonhando em ser arquiteta. Rodrigo era diretor da empresa onde trabalhava. E eu tinha transformado minha pequena consultoria em uma das maiores empresas de treinamento corporativo da região. Tínhamos contratos com multinacionais, eu dava palestras, eu era convidada para eventos, eu tinha virado referência na área. A casa que tínhamos comprado 5 anos antes tinha ficado pequena. Vendemos ela com lucro considerável e compramos uma propriedade maior em um condomínio fechado de luxo. Não era ostentação, era conquista. Era o resultado de 10 anos de trabalho duro, de noites sem dormir, de cada lágrima transformada em determinação. A casa tinha 6 quartos, piscina, área gourmet, 3 vagas de garagem. Era, sim, uma mansão. E eu não sentia nem um pingo de culpa pelo que tínhamos conquistado. Naquele sábado específico, estava organizando uma festa de inauguração da casa. Nada muito grande, só amigos próximos, alguns clientes importantes, família. Tinha contratado buffet, decoração, tudo. Queria celebrar. Queria mostrar para as meninas que superação era possível, que dava para reconstruir, que a gente tinha conseguido. Estava no jardim conferindo os detalhes da decoração quando meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Normalmente não atendo, mas atendi sem pensar muito. A voz do outro lado me congelou na hora. Oi, cunhada. Quanto tempo, né? Meu sangue gelou. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a tremer. Era ela. Beatriz, depois de 10 anos, 10 anos de silêncio absoluto, e ela estava ali, na linha, com aquela voz que eu tinha tentado tão desesperadamente esquecer. Como você conseguiu meu número? Minha voz saiu mais fria do que eu esperava. Ah, tenho meus contatos. Ouvi dizer que você está bem de vida agora, que tem uma empresa grande. Queria te ver. Matar a saudade. Saudade? Eu quase ri. Saudade de quê exatamente, Beatriz? De me deixar sem casa? De destruir minha família? De sumir com o dinheiro e desaparecer? Ela suspirou do outro lado. Eu estava passando por um momento difícil. Você não entende o que eu estava vivendo. Fiz o que achei que precisava fazer. Desliguei na cara dela. Estava tremendo. Rodrigo apareceu no jardim, viu minha expressão e veio correndo. O que foi? Eu só consegui dizer o nome dela. Beatriz. Ela ligou. Vi a cor sumir do rosto dele. Vi as mãos dele fecharem em punhos. O que ela queria? Disse que queria me ver, que ouviu falar que estou bem. Rodrigo passou a mão pelo rosto, aquele gesto que eu conhecia tão bem quando ele estava tentando controlar a raiva. Você não vai, né? Eu não tinha certeza. Parte de mim queria nunca mais ver aquela mulher. Mas outra parte, uma parte que eu nem sabia que existia, estava curiosa. Depois de 10 anos, o que ela queria? Por que agora? Ela tinha voltado por culpa? Por necessidade? Por pura cara de pau? Precisei saber. Então liguei de volta. Podemos nos ver. Onde você está? Houve uma pausa. Estou na cidade. Posso ir na sua casa? Você ainda mora naquele bairro afastado? Sorri. Não. Mudamos. Te mando o endereço. E mandei. O endereço do condomínio de luxo. Queria que ela visse. Queria que ela soubesse exatamente o quão errada ela tinha estado sobre mim. O dia do encontro chegou. Marquei para ela vir antes da festa, no meio da tarde. Rodrigo não quis participar. Disse que se visse a irmã ia fazer alguma besteira e que era melhor eu resolver sozinha. As meninas estavam na casa de amigas. Era só eu e ela. Preparei tudo. Café, bolo. Coloquei na área externa, perto da piscina, onde dava para ver toda a extensão da propriedade. Queria que ela visse cada detalhe, cada prova do que eu tinha construído sem ela, apesar dela. Quando o interfone tocou e o segurança avisou que tinha uma visita, meu coração acelerou. Não de medo, mas de expectativa. Mandei deixar entrar. Vi o carro dela subir pela rua do condomínio. Um carro velho, amassado, com o escapamento barulhento.
Parou na frente da casa e ela saiu. E eu quase não reconheci. A Beatriz que eu lembrava era toda arrumada, sempre com roupa de marca, cabelo impecável, unhas feitas, aquela aparência de quem tinha mais do que realmente tinha. A mulher que saiu do carro estava irreconhecível, magra demais, cabelo desgrenhado, roupa surrada, uma aparência de quem tinha sido mastigada pela vida e cuspida de volta. Ela parou na frente da casa, olhou para cima, para os lados, e eu vi. Vi o exato momento em que ela percebeu que não era uma casa comum, que era uma mansão. Vi o rosto dela empalidecer, vi o queixo dela cair, vi os olhos dela se arregalarem em choque puro. Ela ficou parada ali por uns bons 30 segundos, só olhando, processando, e então ela me viu na varanda. Abri um sorriso, não um sorriso maldoso, apenas um sorriso educado, cortês, do tipo que você dá para a visita. Oi, Beatriz. Há quanto tempo? Entre. Ela caminhou até a varanda como se estivesse em transe. Não parava de olhar ao redor, para a piscina, para o jardim, para os carros na garagem, para a casa imensa atrás de mim. Eu podia quase ouvir os pensamentos dela. Como? Como você conseguiu isso? A mocinha que eu deixei chorando no chão sem ter para onde ir? Sentamos na área externa. Servi café. Ela pegou a xícara com mãos que tremiam ligeiramente. Então, Beatriz, me conta. Como você está? Foi uma pergunta simples, mas carregada. Ela tomou um gole do café e eu vi ela lutando para manter a compostura. Estou indo. E você? Pelo que vejo, muito bem. Sorri de novo. Sim, não posso reclamar. Trabalho muito, mas compensa. A empresa está ótima. Rodrigo está bem. As meninas estão crescendo, se formando. Temos sido abençoados. Cada palavra era uma alfinetada sutil. E ela sabia. Vi nos olhos dela. Ela limpou a garganta. Eu queria te pedir desculpas pelo que fiz. Sei que não justifica, mas eu estava desesperada na época. Tomei decisões ruins, magoei pessoas que eu amava e me arrependo, muito. Olhei para ela, realmente olhei, tentando ver se era sincero, se tinha algo ali além de palavras vazias. E o que eu vi foi patético. Uma mulher quebrada, tentando consertar pontes que ela mesma tinha explodido. Uma mulher que provavelmente estava precisando de dinheiro e tinha vindo mendigar para o irmão que ela tinha traído. Onde você estava todos esses anos, Beatriz? O que aconteceu com o dinheiro da casa? Ela desviou o olhar. Gastei. Fui idiota. Achei que duraria mais tempo. Viajei, comprei coisas caras, vivi uma vida que eu não podia sustentar. Quando o dinheiro acabou, tentei trabalhar, mas não consegui nada estável. Fiquei pulando de cidade em cidade, de emprego em emprego. Estou morando com uma amiga agora, numa kitnet. Mal tenho dinheiro para comida. E você quer o quê? Quero ajuda. Sei que não mereço. Sei que fui horrível com vocês, mas sou irmã do Rodrigo, sou família. Eu ri. Não uma risada alegre, uma risada de incredulidade. Você quer ajuda. Você, que roubou nossa casa, forjou a assinatura do seu próprio irmão, nos deixou sem teto, destruiu nossas vidas, sumiu por 10 anos e agora volta pedindo ajuda. O descaramento dela era impressionante. Ela começou a chorar, lágrimas que pareciam genuínas, mas que não me tocaram nem um pouco. Por favor, eu não tenho mais ninguém. Estou sozinha. Estou doente. Preciso de dinheiro para tratamento. Preciso de um lugar para ficar. Vocês são tudo que me resta. Levantei. Caminhei até a beira da piscina. Fiquei de costas para ela por um momento, juntando meus pensamentos. Quando virei, tinha tomado minha decisão. Beatriz, você quer saber o que aconteceu depois que você nos deixou sem casa? Vou te contar. Meu marido entrou em depressão profunda. Minhas filhas tiveram trauma. Perdemos tudo que tínhamos construído. Moramos em uma casa miserável por anos. Passamos fome, passamos frio, passamos necessidades que você nem imagina. E sabe por que conseguimos sair daquilo? Porque trabalhamos, porque lutamos, porque não desistimos, por mais difícil que fosse. Você teve a mesma quantia de dinheiro que teríamos tido se tivéssemos vendido a casa juntos. E você desperdiçou. Gastou em luxos que não podia pagar. Agora vem aqui, na casa que eu construí, no império que eu ergui do zero me pedindo ajuda. Ela estava soluçando agora. Eu sei que estraguei tudo. Mas, por favor, pelo amor de Deus, me ajuda. Não. A palavra saiu firme,
definitiva. Não vou te ajudar, Beatriz. Não porque eu seja cruel, mas porque você precisa aprender a consequência das suas ações. Você não merece meu perdão, não merece minha ajuda e definitivamente não merece fazer parte da minha vida ou da vida da minha família. Ela me olhou com uma expressão de choque e desespero. Você não pode fazer isso comigo. Sou sua cunhada, sou irmã do Rodrigo. Você é uma desconhecida que cometeu um crime contra a minha família. O processo criminal ainda está aberto, sabia? Posso reativá-lo a qualquer momento. Posso te colocar na cadeia pelos próximos anos. Mas sabe o que eu vou fazer? Vou deixar você ir. Vou deixar você viver com as escolhas que você fez. E vou continuar vivendo minha vida linda, nessa casa linda, com minha família linda, sem você, para sempre sem você. Pedi para ela sair. Ela tentou argumentar mais, tentou apelar, tentou mais lágrimas, mas eu fui irredutível. Chamei a segurança do condomínio para acompanhá-la até o portão. Vi ela entrar naquele carro velho e sumir pela rua. E senti nada, nem raiva, nem pena, nem satisfação, apenas vazio. Como se tivesse fechado uma porta que deveria ter sido fechada há muito tempo. Rodrigo apareceu pouco depois. Ela foi embora? Foi. E nada. Vida que segue. Ele me abraçou, apertado, e sussurrou no meu ouvido. Você é incrível, sabia? Sorri. Nós somos incríveis. Conquistamos tudo isso juntos. E ninguém nunca mais vai tirar nada da gente. A festa naquela noite foi perfeita. Amigos, família, colegas, todos celebrando não apenas a casa nova, mas tudo que ela representava. Cada tijolo daquela mansão tinha sido construído com lágrima, suor e determinação. Olhei ao redor e vi minhas filhas rindo com os amigos na piscina. Vi Rodrigo conversando animadamente com os colegas de trabalho. Vi meus pais, que tinham vindo de longe, com orgulho estampado no rosto. E senti que tinha valido a pena. Cada noite sem dormir, cada momento de desespero, cada vez que pensei em desistir, mas não desisti. Tudo tinha valido a pena porque me trouxe até ali, até aquele momento de paz, de conquista, de felicidade genuína. E Beatriz era só uma memória ruim que eu tinha decidido deixar no passado onde pertencia. Dias depois do encontro, Rodrigo me contou que tinha bloqueado o número dela em tudo, que não queria mais contato, que ela tinha tido 10 anos para aparecer, para pedir desculpas, para tentar consertar, mas tinha escolhido só aparecer quando estava precisando, e isso mostrava exatamente o tipo de pessoa que ela era. Não sentia culpa, sentia necessidade, não queria reconciliação. Queria utilizar. E nós não éramos mais aquele casal ingênuo e bondoso que dava chances infinitas. Éramos pessoas que tinham aprendido, da pior forma possível, que algumas pontes precisam ser queimadas, que algumas pessoas não merecem lugar na sua vida, e que tudo bem fechar portas e seguir em frente. Meses depois, soubemos por terceiros que Beatriz tinha deixado a cidade, que estava morando em um abrigo em outro estado, que estava realmente doente, mas se recusava a procurar os serviços públicos de saúde por orgulho. Senti um pouquinho de pena? Talvez, lá no fundo, mas não o suficiente para mudar minha decisão. Algumas pessoas fazem escolhas e precisam viver com elas. Ela tinha feito as dela, e agora vivia com as consequências. A verdade é que a história da Beatriz me ensinou lições que nenhum curso, nenhum livro, nenhum terapeuta poderia ensinar. Me ensinou que resiliência não é sobre não cair, é sobre levantar todas as vezes que você cai. Me ensinou que força não é sobre não chorar, é sobre chorar e, mesmo assim, continuar. Me ensinou que sucesso não é sobre nunca passar necessidade, é sobre passar necessidade e usar aquilo como combustível para construir algo maior. Quando olho para trás agora, para aquela manhã horrível 10 anos atrás, quase não reconheço aquela mulher que estava no chão da cozinha. Ela parece uma pessoa completamente diferente, mais fraca, mais ingênua, mais perdida. E é porque ela era. Eu tive que morrer um pouco naquele dia para que a mulher que sou hoje pudesse nascer. E essa mulher é mais forte, mais inteligente, mais resiliente do que aquela nunca poderia sonhar em ser. As meninas cresceram vendo essa transformação, vendo a mãe e o pai se reerguendo. E isso moldou quem elas se tornaram. Ana Clara quer ser médica para ajudar pessoas. Júlia quer ser arquiteta para construir casas e lares para famílias. Elas aprenderam que dificuldades não te definem, que você pode passar pelo pior e ainda assim sair do outro lado como uma pessoa melhor. Que família de verdade é quem está do seu lado quando tudo desmorona, não quem te empurra quando você já está caindo. E elas aprenderam, acima de tudo, que sangue nem sempre é o que importa,
que às vezes você precisa se afastar de família tóxica para proteger a família que você escolheu e construiu. Rodrigo também mudou. Ele carrega cicatrizes, claro. A traição da irmã deixou marcas que nunca vão apagar completamente. Mas ele aprendeu a confiar de novo em mim, nas meninas, nas pessoas que entraram na nossa vida depois e que provaram ser verdadeiras. Ele perdeu uma irmã, mas ganhou clareza sobre o que realmente importa. E hoje, quando falo com ele sobre aquela época, ele sempre diz a mesma coisa. Foi a pior coisa que já me aconteceu, mas me transformou no homem que precisava ser. E eu construí um império do zero, literalmente. Comecei dando aulas particulares online por R$ 50 a hora. Hoje minha empresa tem sede própria, 40 funcionários, contratos milionários. Sou convidada para dar palestras sobre resiliência e empreendedorismo. Conto minha história, sem vergonha, porque sei que ela inspira outras pessoas que estão passando pelo pior momento das vidas delas. Recebo mensagens quase todo dia de mulheres que me dizem que minha história deu força para elas continuarem, que quando estavam pensando em desistir, lembraram da minha trajetória e decidiram tentar mais um dia. E isso, mais do que a mansão, mais do que o dinheiro, mais do que qualquer sucesso material, é o que me faz sentir realizada. Saber que minha dor serviu para algo maior, que minha queda ajudou outras pessoas a levantarem. Hoje, quando passo na frente da nossa casa antiga, não sinto mais aquela pontada no peito. Sinto quase uma nostalgia estranha, como se estivesse olhando para a vida de outra pessoa, porque, de certa forma, estou. Aquela vida, aquela casa, aquela versão de mim ficaram no passado. E está tudo bem. Foi necessário perder aquilo para ganhar tudo isso. Foi necessário tocar o fundo para impulsionar de volta à superfície com mais força. Às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir do que realmente somos feitos. E eu descobri que sou feita de aço, de determinação, de uma vontade de viver e prosperar que nem eu sabia que existia. Beatriz queria me destruir, e por um tempo conseguiu. Mas o que ela não contava era que destruição nem sempre é o fim. Às vezes, é só a limpeza necessária do terreno para construir algo melhor. Quanto a Beatriz, sinceramente, não sei onde ela está agora. Não procuro saber. Não me importo. Ela fez parte de um capítulo da minha vida que está encerrado, arquivado, trancado em uma gaveta que eu não pretendo abrir nunca mais. Espero que ela tenha encontrado paz, de alguma forma. Espero que tenha aprendido com os erros dela. Mas isso não é mais problema meu. Meu problema agora é acordar todo dia grata pela vida que tenho. É abraçar minhas filhas e meu marido, sabendo que juntos somos invencíveis. É continuar construindo, crescendo, vivendo. É ajudar outras pessoas que estão no começo do buraco, mostrando que existe luz no final. É ser prova viva de que você pode perder tudo e mesmo assim vencer. Não apesar da queda, mas por causa dela. A queda me ensinou a voar. A humilhação me ensinou dignidade. A perda me ensinou o valor do que realmente importa. E a maldade dela me ensinou a ser uma pessoa melhor do que ela jamais conseguiria ser. Então, se você está me ouvindo agora e está passando pela pior fase da sua vida, se alguém te traiu, te humilhou, te tirou o chão, eu quero que você saiba uma coisa. Você vai sobreviver. Pode não parecer agora. Pode parecer que nunca vai melhorar, que a dor nunca vai passar, que você nunca vai ser feliz de novo, mas vai doer, vai ser difícil. Vai ter noites que você vai querer desistir, mas não desista. Porque do outro lado dessa dor tem uma versão de você que é mais forte, mais sábia, mais resiliente. Uma versão que olha para trás e mal reconhece quem você era antes. E essa versão vale cada lágrima que você vai derramar para chegar até ela. Acredite em mim. Eu sou a prova viva disso. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou com alguma parte dela, se está vivendo ou já viveu algo parecido, eu te peço do fundo do coração, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta nos comentários, você já passou por alguma traição familiar? Como você lidou? O que te ajudou a seguir em frente? Vamos criar aqui uma comunidade de mulheres e homens fortes, que se apoiam, que compartilham histórias e que provam todos os dias que superação é possível. Sua história importa, sua dor importa e sua vitória vai importar para alguém que está começando a lutar agora. Obrigada por ter ficado até o final. Nos vemos no próximo relato. E lembre-se sempre, você é mais forte do que imagina.